Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor, estamos aqui na dependência do Teu Espírito. Abra comigo, eu quero ler um versículo aqui para a gente ficar remoendo antes da gente começar nossa conversa. A palavra do Senhor exposta. Colossenses 3, versículo 17. Colossenses 3, versículo 17. Estou na ARA. Colossenses 3, tem alguém lá? Obrigado. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Somente esse versículo por enquanto. Quero conversar com vocês aqui uma punhado de coisa. O tema da mensagem de hoje é vida ordinária. Estamos no tempo ordinário ou no tempo comum, mas agora no Espírito Santo, porque acabamos de sair do Pentecoste, certo? Que acampamento! Quem pode dizer que acampamento? Uau, 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 uau. Eu quero ouvir aqui, cadê o João? Vem cá, João, um breve, aqui eu vou puxar o tapete se falar muito. Um breve testemunho do que foi o acampamento. Vem cá. O que foi o acampamento para você? E como o João foi aqueles que se derreteu lá na hora, eu queria que ele desse um breve testemunho do que foi o acampamento de Pentecoste para você. Presta atenção que eu vou chamar mais dois. E pode ser os jovens, e presta atenção aí, porque os jovens estavam lá todos. Bom dia, irmãos, a paz. Foi sensacional. Eu não sei dizer, não tenho palavras pelo que eu senti lá. Foi algo muito espiritual. A gente sentiu o Espírito Santo como nunca. E eu, quando fui lá pra frente falar, eu nem lembro mais, porque não foi eu que fui. O Espírito Santo me guiou até lá, ele que falou por mim. Eu não consigo explicar, mas foi tão bom, e eu quero sentir isso muitas vezes, até o Senhor voltar, e que a gente siga nessa fome, e que a gente busque o Senhor sempre. Foi. É difícil falar em palavras aquilo que o Senhor fez conosco naqueles 3 dias. Quero convidar a Loira aqui. Loira, o que foi o acampamento de Pentecoste para você? Peguei de surpresa. Paz do Senhor. Então, o que mais me marcou no acampamento foi as palavras do irmão, que você chamou ele de Bros, eu não sei o nome dele. Bros, né? Que ele falou lá que a gente tem acesso ao trono de Deus em todo o tempo, e às vezes a gente negligencia isso. E hoje a gente viu isso aqui, né, com a pregação da crise e tal, que a gente tem o tempo todo esse acesso ao trono de Deus, e foi Jesus que nos deu essa liberdade de poder estar diante do trono de Deus. Isso me marcou, assim, de relembrar, porque eu fiquei tanto tempo na igreja e depois de tanto tempo fora, a gente esquece que a gente tem esse acesso, sabe? E essa liberdade através do sangue de Jesus. Estão bem rápido mesmo. Ô Loira, por incrível que pareça, o próximo que eu ia chamar aqui seria o Bros. Quero saber, como é que foi o acampamento de Pentecoste para você? O Wellington Bros. A paz, meus irmãos. Foi um culto maravilhoso, abençoado, né? Um momento especial com Deus. Mas um momento também que eu quero confessar para vocês, meus irmãos, que por muito tempo eu reti o que Deus queria fazer na minha vida, as palavras que Ele colocava na minha boca, porque pelo temor que eu tenho ao Senhor,
E às vezes a mensagem que ele queria trazer através da minha vida não eram boas palavras, né? Para quem fosse ouvir. Então eu retia isso. Mas isso me consumia por dentro. Isso me matava por dentro, né? Porque eu não queria também envergonhar o Senhor. Mas nesse culto Deus falou comigo. E me libertou disso. Me tirou dessa posição. E quero deixar um versículo aqui para vocês. Que diz assim. Em João 7. Versículo 6. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Então o que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde: não se cale diante da bondade de Deus. Quando Deus disser para você, ide, vá. Quando Deus disser para você, fale, não se cale. Abra sua boca. Amém? Porque Deus quer usar cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E quem conhece o Bro sabe que ele é tímido. E quando Deus quer usar, ele pega as nossas fraquezas e levanta lá em cima. A minha pergunta é, eu sei que o acampamento foi magnífico, esplendoroso. Não tem nem palavras para dizer tão maravilhoso que foi. Foi mesmo. Mas a pergunta que eu faço para você, e agora? E agora? E aí? Eu precisava falar isso. Aqui, eu quis trazer os testemunhos, não é testemunhos, não. Para você ver, quem não foi, perdeu, né? Desculpa, viu? Eu tô olhando para quem não foi aqui, ó, meu Deus. Perdeu. E a gente até falou, Tony, falou que é que nem um rio que a água passa e nunca mais vai passar aquela água naquele lugar. Simplesmente você perdeu. Como comunidade, como aquilo que Deus estava fazendo na igreja local. Você perdeu. E agora? Se eu perguntasse para você, e agora? Ou diria os mais antigos, cadê o tio Ké? Quem poderá me defender? Vocês lembram? Poucos, né? Só os mais velhos. Só lá o pessoal de Morato que vai lembrar. Quem poderá me defender? Misericórdia. Nós estamos no tempo ordinário. Daqui a pouco eu vou chamar alguém aqui sem olhar ali para falar o nosso calendário, viu? A gente está aprendendo sobre ele. E vou chamar aqui. Não olhem lá, não olhem, não vale olhar. Mas o que fazer, irmãos, depois de algo tão extraordinário? Como viver no ordinário depois do extraordinário? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você no dia de hoje. Você viveu algo tão extraordinário e aí depois que passa, ó, que curioso, né, Tati? Nós estávamos ali no dia de Pentecostes, como os discípulos estavam, os 120 que receberam a glória, e no outro dia era ordinário, normal, passou. Então o que fazer? Está colando, né, Éder? Só olhando para o Éder, olhando ali, ó. O que fazer no tempo ordinário? Nós vamos conversar aqui também um pouquinho sobre o ordinário. Eu e a Cris conversamos depois do nosso momento resenha pós-evento, na nossa poltrona sentado. Pode falar tomando um vinho? Pode? Pode. Lá em Morato, pode beber vinho? Nosso jantar vai ter vinho, tá? No nosso momento ali, reflexão, contando as histórias, a Cris falou uma coisa ali, eu concordei com ela, mas ela falou, já pensou se todo final de semana tivesse um tipo de evento desse? Pensa como os irmãos iam ser crente. Mas, e aí? Precisa ter um evento desse toda semana? Nossos domingos sempre é assim, viu? Quero te dizer. Mas lá foi algo a mais. Todo mundo ia ser crente se vivesse lá no acampamento. Fala a verdade, então. Se ninguém precisasse ir embora.
e vivesse lá para sempre, comendo a comida do chefe. É Nárnia, é isso mesmo, é Nárnia. Estamos em Nárnia e não precisa voltar, não tem essa de Edmundo, passar pelo quadro e voltar para casa, não. Pensa como seríamos crentes. Porque, pô, a segunda chega, o trabalho volta, os desafios estão à frente. Chuveiro queima. Sempre a gente tem uma expectativa de querer mais. É ou não é, irmãos? Como nós somos, né? A gente veio hoje, talvez você, não sei, ou eu, vim numa expectativa pós-evento, ficar lá, o que é que vai acontecer hoje? Pensa, depois daquele mover espiritual magnífico, pensa como vai ser o nosso próximo culto. Tem uns que nem veio, irmão. Tem uns que nem fez questão de estar aqui. Depois de um evento daquele, pensa que na segunda ele já estava daquele jeito, empurrando, sendo um carro velho empurrado na ladeira. Ou a gente tem expectativa ou não, né? Ou a gente pensa que por isso aqueles que não vieram pode ser, veja bem, pode ser. Que eles não vieram e falaram assim, não vai ser igual no meu, então eu nem vou. Tem os dois lados, irmãos. Na verdade, é que nós somos muito ingratos. É verdade ou não é? Quanta ingratidão temos em nós, irmãos, misericórdia. Hoje eu quero falar com duas coisas importantes que eu linkei aqui, que é duas coisas na nossa disciplina cristã. Duas práticas. Antes eu quero ouvir da igreja aí, quais são as disciplinas cristãs? Quem pode falar? A gente lá em casa fica tão todo mundo quer falar e fala fora de ordem, mas pode falar. A Cris sabe lá as iniciais, aí facilita. Eu vou falar as iniciais aqui olhando, viu? Porque eu sou mais velho. Respeito os velhinhos. Moji, é isso? Moji. Os S's. E os C. Como é que é o sãos? Como é que você faz? Coca, Então vamos lá. Quem que vai falar os interiores para mim? As interiores, por favor, alguém se habilite. Se vir para errar, nem vem. Vai, Tati, vem você então. Vem aqui, para todo mundo ver como você sabe. Professora Tati. As interiores. Não vale colar. Ai, meu Deus, deixa eu ler. Meditação, oração, jejum, estudo. Vocês não aplaudiram a Tati por quê? Tá com preguiça? As exteriores. Quem pode falar os S's? Essa é a mais fácil que tem. Vem, Dudu. Você sabe, né? Se não, cola aqui, ó. Você acha? Eu trago a cola, irmão. Eu só lembro do serviço. Então fala antes de olhar. Qual que você sabe? Eu sei de serviço. Eu acho que é solitude. Falta mais... submissão, essa é a verdade. Falta mais uma que eu não sei já. Qual? Simplicidade. Tá bom. Muito bem, aplauda o Senhor. A simplicidade. Essa é um dos que eu vou falar nessa manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre simplicidade. E agora, por último, as comunitárias. Quem se habilita? Comunitárias. Vem, Bernardo. Ele tá com a mão levantada desde o começo, assim, ó. Tá assim, ó. Vai, Bernardo. Não vou deixar você colar, só de raiva. Eu já tava colando mesmo, mas tá bom. Confissão, adoração, orientação, obrigado, mãe. Nossa, eles que eu te amo. E celebração, nossa, melhor mímica que eu já vi. Glória a Deus. Aqui o menino. Ainda bem que ninguém gravou.
Não vou fazer. Nós vamos trabalhar com duas das disciplinas espirituais. Que seria a contemplação, que cabe dentro da meditação, e simplicidade. Meditação, que pode ser também contemplação, refere-se ao ato de observar, admirar, refletir profundamente sobre algo. Ter uma pausa para apreciar a natureza, ou você estar em meditação. E a simplicidade, que vamos trabalhar um pouquinho mais, é a qualidade do que é descomplicado, natural, direto. Ela representa a ausência de excessos, a valorização do que é essencial, a autenticidade nas atitudes. É focar no que realmente importa, deixando de lado o supérfluo. Então nós vamos trabalhar hoje, nessa tarde, em contemplação e simplicidade. Mas antes eu quero falar sobre o nosso calendário, porque nós estamos no tempo comum, que fala da simplicidade, certo? Quem concorda comigo, diga eu concordo. Então vem, Éder, falar para mim qual que é o calendário litúrgico na ordem. Não, olha... Ele estava colando, né? Merece, não tem que ser ele, gente. Tem que ser ele. Na ordem que começa... Vamos ver se eu lembro a cola. Não. É criação... É o calendário. Não. Tá. É o Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, Pentecoste, Tempo Comum, Advento. Desculpa, gente. Peguei o Éder. Peguei o Éder, até bagunçou meu tapete aqui. Aonde começa a estação da criação, irmãos? A estação do Advento? Olha eu aqui, Éder, no Advento. Nosso calendário começa quando? E depois? E o próximo? Depois, nosso ápice. Nós estávamos no domingo, E agora? Ordinário comum. Temos no intervalo aí do tempo ordinário a estação da criação, e na nossa comunidade a gente também coloca nesse tempo comum a reforma protestante, que a gente trabalha em outubro com a reforma protestante. Queria que o Edinho colocasse a figurinha que eu coloquei para os irmãos ver, que foi o tio Ké que fez isso. Pelo menos está lá no grupo lá, que foi o tio Ké que mandou. Foi você, tio Ké, que fez? A Brenda que... Cadê a Brenda? Ô Brenda, adiciona lá o nosso Pentecostes não. O Reforma Protestante, vai ficar bem bonitinho ali, ó. Em outubro, Reforma Protestante. Mas ó, essa aí é o nosso calendário, o calendário que a gente segue anualmente. E por que a gente segue o calendário? Porque a gente é na repetição que a gente aprende. Você na escola aprende todo dia falando A, B, e aí você começa a falar o abecedário, você começa a juntar as palavras, e na repetição daqui a pouco você está falando português, e assim é as outras línguas, inglês, espanhol, porque aqui tem vários polilínguas, né? Éder, o Éder é americano. Amém, então, o tempo comum é o tempo que a gente se encontra, que nada mais é que o tempo ordinário. Ordinário é a palavra que vem do latim ordinarius, que significa aquilo que pertence a uma ordem normal das coisas, que é comum, que é habitual, que é cotidiano. Só que a palavra ordinário, irmãos, sofreu muita mudança. E aqui nós podemos lembrar que quando a pessoa queria xingar alguém, ela chamava de... Por quê? Você sabe por quê que as pessoas eram chamadas de ordinária? Você imagina por quê? Por quê? Porque é uma pessoa comum, simples.
Uma pessoa, sabe, sem muita importância. Aí por isso que ele chamava de ordinário, sem valor. Você é muito ordinário. Porque ele falava que a pessoa era sem valor. Mas isso é verdade em Cristo? Isso é o mundo que dita, viu? Essas são as regras do mundo. O ordinário não tem nada a ver de sem valor. Tem a ver de uma coisa simples, na simplicidade. Eu vou pular aqui. Daí surgiu os pejorativos. Pessoa ordinária, pessoa sem educação, ou uma pessoa que é vulgar, era julgada como uma pessoa ordinária, ou de caráter duvidoso, ou uma comida ordinária, muito simples. Fala aí, chefe, as comidas mais simples são as mais difíceis. Essas requintadas, não, o comum é mais difícil praticar do que os extraordinários. E por que desprezamos tanto o comum então, irmãos? A gente gosta mesmo é dos eventos. A gente gosta mesmo é das emoções. A gente gosta mesmo é na hora de pule e saia da sepultura. Se é uma música muito triste, você nem quer. Aí eu vou lá pra fora, porque a gente gosta mesmo. E é errado não gostar ou não gostar? Irmãos, pregue comigo, ajuda. Lógico que não. É bom gostar dos momentos emocionantes que nos leva a um ápice transcendental. Mas a vida é assim, pô. A vida não é assim. A vida é no ordinário. Por que o simples então ficou sem importância? E por que nós queremos sempre o extraordinário? Por exemplo, eu só quero novas experiências. Só saio de casa, olha só, essa aqui vai para as mulheres, se for maquiada. O meu rosto do jeito que ele é, jamais mostrarei para alguém. A simplicidade, nem meu marido vê. Eu acordo e me posso uma basinha. Não é assim, né? Fala a verdade, né? Ou só saio se for bem vestido, sabe? Na estica, igual o tio que anda. Brincadeira, tio que. Não saio de bermuda, de chinelo, jamais. Porque como os outros vão me ver dessa maneira? Meu Deus! Imagine o prefeito só de bermuda. Né? Os outros julgam. Ou, dizemos, né? O culto hoje, hoje não foi bom, foi muito simples. Viu? O pastor falou palavras muito simples, não usou palavras difíceis. As ideias. Cantou música normal, não cantou nenhuma agitada. Tudo, mesma coisa. Ou se não digo, foi mesma coisa. Eu saí de casa para um culto igualzinho. Teve louvor, teve momento da oferta, as crianças saíram e depois teve palavra e cantaram até outra vez no final de novo. Não é assim, fala a verdade, a gente não vai simplificando as coisas. Isso não é um perigo, irmão? Não é um perigo a gente sair de um acampamento tão poderoso e voltar para a vida rotina e falar assim, vai ser um culto normal. Ordinário é top, irmãos. Tomar café da manhã é uma prática tão gostosa. Trabalhar, tem uns que não gostam, mas é uma prática ordinária tão boa para o corpo. Só que tem uns que não gostam. Cuidar dos filhos, irmãos. Quem não ama acordar de madrugada quando o filho está com febre? Ou sair da cama porque ele chorou, porque sonhou com um pesadelo lá e quer dormir com a mãe? Eu preciso dormir. Lá em casa era assim. A Radassa era a que mais acordava de madrugada. Agora não, viu? Agora tá grande. Lavar louça. Quem não ama lavar louça? Coisa ordinária boa, né? Mas uma prática comum. E se você lavar louça para como ao Senhor, pensa no areado que vai sair aquela panela, irmãos. Um espelho. Você sabia que lavar louça pode ser transformado numa coisa extraordinária? Mas você leva isso uma coisa tão comum. Por exemplo, pastorear a ovelha. Oh, coisa ordinária, né? Agora eu falei no negócio.
fiz de propósito, viu? Fiz de propósito. Mas é gostoso, né? Por exemplo, você sabia que Moisés e Davi foram chamados enquanto pastoreavam ovelhas? E pescar, né, Ed? Cadê o Ed? Tem gente que faz a pescaria alguma coisa ordinária. No caso de Pedro, era a profissão dele. Mas pro Ed é uma coisa extraordinária, né, Ed? Mas Deus chamou Pedro no algo que ele fazia fielmente todo dia. E eu creio todo dia, ordinariamente, no extraordinário. Ele sempre esperando algo extraordinário. Como na pesca que o Senhor fez ali, quando ele se rendeu ao ministério com Jesus. Servir a igreja é algo ordinário, que a gente tem que fazer com muito amor. Fazer uma refeição, gente. Tão gostoso você produzir ali. Eu estava no nosso hospitalidade com o chefe Paul, servindo o chefe Fê. Você é louco. E com muito amor fazendo. Algo ordinário, maravilhoso, você cozinhar para os seus filhos, cozinhar para sua mulher, preparar uma comida de surpresa, os homens que não cozinham, fica a dica, cozinhar para a esposa chegar e aquela cozinha toda para cima, mais uma comida fresquinha. E aí depois a mulher lava a louça, né? Brincadeira. A louça é extraordinária. Fazer manutenção da casa é uma coisa ordinária, irmãos, que tem irmãos que também não praticam. Deixa a casa daquele jeito. Misericórdia. Orar todo dia. Que coisa ordinária bem feita. Isso muda a sua vida. E outros exemplos. O que você pode dizer num exemplo de coisa ordinária que você faz todo dia? Lição de casa. E para a escola? Muito bem, para a escola. Que gostoso, né, nega? Lavar roupa. Ai, amor, que sofrimento. Mas é uma coisa ordinária. Você lava lá aquela roupa que seu filho foi para a escola, estava no barro. Meu Deus, a Cris lavou as roupas do acampamento. Com aquela chuva, com aquela lama. Teve que muitas roupas voltar para a máquina de novo, porque não limpou na primeira. Pensa na coisa gostosa. Você viu o irmão? Isso, na casa dos nossos irmãos, namorar é tão extraordinário. Tem que marcar um encontro. Ó a pergunta do irmão. Tem um pessoal de Morata aí, Ed, hoje. Eles vão sair escandalizados. O mundo costuma dizer ou pensar que o ordinário não tem importância. Só que a Bíblia, ela mostra isso de uma forma diferente. Ordinário é um lugar que Deus trabalha. É onde Ele está atuando. Eu vou citar rapidinho, não vou ler, irmãos. Moisés estava no ordinário quando a sarça ardente queimou. Davi estava no ordinário quando foi ungido rei, estava lá cuidando de ovelha. Pedro estava pescando quando ele disse, segue-me, e ele disse, eis-me aqui. Maria estava na vida comum, numa vida comum lá, cuidando da casa, preparando-se para casar, quando o anjo apareceu. Vida ordinária é uma oportunidade rica de encontrar com Deus, de se ver no seu ministério. Na Bíblia tem vários movimentos, irmãos. Eu já disse, Moisés cuidando de Davi. Gideão, por exemplo, estava lá malhando o trigo quando Deus falou. Eliseu estava orando. E os discípulos estavam pescando. A vida comum, irmãos, não é o intervalo dos atos. É o palco de onde Deus quer agir na sua vida. É onde é agora, irmãos, é a oportunidade. Isso se conecta
com a vida ordinária no Espírito. Por isso que o tema da mensagem hoje é vida ordinária no Espírito. Nosso dia a dia é onde nasce a fidelidade, nossa obediência. Deus raramente procura pessoas fazendo coisas extraordinárias. É tão bom encontrar Deus no extraordinário, né, bros? Ali é o momento do kairos, mas depois vem a nossa vida comum. Ele costuma encontrar pessoas comuns sendo fiéis nas tarefas comuns, como lavar louça, como cuidar dos filhos. É nesta hora que Deus está ali com você, sabe? Quando você está dirigindo, irmão, que passa aquela mulher e você fala assim, eu quero agradar a Deus e não a minha carne, e você fala assim, ó, opa, eu estou focado. Coisas comuns é onde você escuta o Espírito Santo. Sabe, Azaf, quando você vai para a faculdade, que as meninas falam que te mostra maconha. Aí você fala, opa, tô fora, eu quero agradar a Deus. Ou no trabalho, quando alguém te oferece alguma coisa corrupta, ou um suborno, ou você tem a oportunidade de passar a mão num troco. E aí você fala não, você escuta o Espírito Santo. E aí você diz, não, eu quero agradar a Deus. E não eu e nem os homens. O Espírito Santo não habita apenas em conferências, cultos intensos e em momentos emocionais. Ele habita sim, mas não só. Ele habita mesmo no nosso ordinário, no nosso cotidiano. Jesus ficou 30 anos numa vida ordinária com seus discípulos, ordinária, extraordinária, né? Para chegar no ápice que foi a crucificação. Isso destrói muita coisa, irmãos, porque a gente quer viver mesmo momentos espirituais magníficos. Mas não quer ter uma vida regrada no Espírito. A pergunta é, quem é você quando você não está sentindo nada? Quando você está aqui louvando ao Senhor, está todo mundo chorando e você está lá. Eu não estou sentindo nada. Quem é você? O que você faz nessa hora? Na vida comum, na vida ordinária. Quem é você na segunda-feira? Quando você acorda de manhã, quando você estava intenso lá, você estava doido para voltar para o culto ou para conversar com os irmãos. Mas agora, segunda-feira, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que me apresentar, eu tenho que dirigir, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que ir para a escola. Quem é você? Quando está tudo silêncio, quando Deus não está bradando no seu coração naquela hora. Quem é você quando está pairando aquele silêncio? Ou quem é você quando ninguém está vendo? No ordinário da solidão. De quando você está no seu quarto, ou está no carro sozinho, ou a esposa já dormiu, ou o marido saiu. Que a gente pega muito pesado para os homens, né? Tem que também dar uma retribuída para as mulheres. Onde demonstramos maturidade é mesmo no ordinário. É fácil ser crente aqui, irmãos. Nosso culto é algo extraordinário. Nosso culto é algo transcendental. É como, estivéssemos mesmo em Nárnia. Entramos dentro do quadro. Só que segunda-feira a vida continua, Fê. A vida está adiante. Por isso que João 15, eu quero ler versículo 4. Jesus diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus fala de permanência. O fruto não nasce em eventos, irmãos. O fruto nasce na permanência. O evento é o ápice. Mas você quer frutificar? Permanece ali, no fluxo da graça.
A videira trabalha silenciosamente. Você sabia que a videira trabalha... Você muitas vezes não vê nada. Ou às vezes as folhas até caem. Ou ficam secas. E você acha que a videira até morreu. Mas ela está lá, recebendo seiva, sem barulho. Crescimento lento no inverno, mas é constante. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. O fruto não é arrepio. O fruto não é performance. O fruto não é estar no palco, dançando, pulando, e nem aparência. O fruto é paciência. O fruto é domínio próprio. O fruto é mansidão. É fidelidade. Onde isso aparece, irmãos? Aparece no trânsito. Aparece quando a mulher tira o meu óleo. Aparece quando o marido faz de novo aquilo. Ou deixa de novo a toalha em cima da cama. Essa coisa simples, né? Mas tem coisa pior. Na pressão do patrão ali, ó, pressionando você para dar números, para atingir metas. Aonde aparece o fruto é nessas horas. Na rotina diária, que você não aguenta mais. Eu não aguento mais essa rotina. No cansaço. Na espera. Na espera que mostra se eu tenho. Porque se eu sei esperar, se eu sei aguardar. O extraordinário muitas vezes impressiona a gente. Mas é o ordinário que transforma as nossas vidas. Uma frase para você levar para casa. O diabo não precisa tirar você da igreja. Basta convencer você que Deus só está em momentos extraordinários. Que você precisa de eventos. Que você precisa estar em conferências. Que você precisa subir a montanha. Tem aqueles homens que sobem as montanhas. Que você precisa estar só em montes, em oração. E aí você só vai buscar esses eventos e você esquece da vida de igreja, da vida ordinária. Porque a pessoa que só procura isso, ela abandona a oração diária, a oração simples. Perde a constância porque ela só vive de del em del, de eventos em eventos. Vive de picos, né? E depende do ambiente. E isso faz a pessoa não criar nenhum tipo de raiz. Olha para a videira, irmãos. A videira parece morta, sem fruto, sem beleza, sem movimento, porque o galho está seco, porque todas as folhas caíram, ou sofreu poda, porque o agricultor vai lá e ele poda, deixa só a vara. E quem olha fala, já era. Mas ela está sendo produzida pelo Espírito na vida comum, diária de todos os dias. É assim a vida do Espírito. Nem todo dia é glorioso. Mas Deus continua operando todos os dias no oculto e no seu lar, na sua vida. A vida ordinária no Espírito Santo é descobrir que Deus também está no café simples, na oração cansada, no trabalho comum, na louça lavada, na rotina silenciosa que ninguém vê, irmãos. Sabe aquilo que você faz, que seu marido não percebe, que a sua mulher não vê? Ah, você nem viu, aí você fala, você nem viu, né, amor? Ela em casa é assim. Talvez você nem precisava falar, porque Deus vê, pô. Deus vê como você dirige. Quando você para o pedestre passar, mesmo que você está tão distante que daria tempo, ou que você faz aquilo com gentileza, você não quer mostrar para ninguém, mas que você ouviu o Espírito Santo e fez.
coisas rotineiras, comuns, silenciosas, que ninguém vê. Isso é fruto. Colossenses 3,17. Vou entrar na contemplação. Eu estava aqui ainda na simplicidade, tá? Quem me dá mais 5 minutos? Só 2? 15, 20, 25, 30. Tem mais uma horinha aqui. Colossenses, eu já li, eu quero ler de novo. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei isso em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A verdade, irmãos, é que vivemos muita coisa extraordinária no ordinário. E só que a gente não vê. A gente não percebe, a gente não dá atenção, a gente não consegue conectar isso. Acha tão comum que não vê a graça de Deus, o favor de Deus ali, a coisa extraordinária acontecendo. É ou não é, pô? Parece até contraditório, né? Se falar extraordinário no ordinário. Não parece? Mas não é não, viu? Porque nós vemos e contemplamos. Ou vê e não contempla. Aonde nós entramos na contemplação. Você está vendo tudo isso aquele dia, fazendo isso todo dia. Só que você vê isso como um pesar e não como um privilégio. E aí você só repete e reclama. E critica. E murmura. Igual o povo lá no Egito. A contemplação nasce primeiro no extraordinário. Ela nasce na percepção. Você perceber o que está acontecendo. O problema é, né, irmãos, que nós nos distraímos muito. E hoje, então, misericórdia. Eu mandei uma imagem pro Edinho. Queria que você visse essa imagem. Tá pequena, né, irmãos? A tela é a primeira atividade do seu dia? Ela que age te estupindo com dopamina, prazer que vicia e ainda mais em um estímulo barato. Você quer mais, mais e mais. Eu tenho visto, irmãos, e eu queria que você imaginasse comigo agora. E eu creio que você está vendo isso também, todos os dias. Não estou sem meu celular aqui. Presta seu celular, pô. Tá sem também? Como é que as pessoas andam hoje na rua? Entra no trem. É ou não é? Já viu gente cair? Já vi tropicana. Porque o vício tá tão grande. Isso aqui chama dopamina barata. Eu queria que você pegasse nojo disso. Eu tô nessa prática. Irmãos, tem coisa boa. A Cris fala, tem muita coisa boa aí, principalmente para quem tá querendo cozinhar, né? Como tem um monte de chefe ensinando a cozinhar. Obrigado, pô. Mas eu quero sair dessa aí. Tem muita coisa boa. Mas você já se pegou preso nessa dopamina barata? Irmãos, isso traz prazer, sabe? Você fica ali, quando você vê, você já ficou. E passa horas, às vezes. Tem gente que fica horas. Eu estou brigando tanto com o Benjamin, ele não está aqui, eu posso falar. Ixi, ele está. Falei, Benjamin, ele quer comer assistindo algo. Falei, agora não, né? Pelo amor de Deus. E tem pai que faz isso de problema. É o pai que incentiva para que o filho deixe ele em paz. Diga misericórdia. A gente precisa acordar para isso. Precisa ou não precisa, irmãos? A gente se distrai muito. E isso não faz parte da vida comum, não. Você pode até pesquisar algo. Assistiu, sai fora, irmãos. Que aí é uma cadeia. Está te prendendo. É ou não é, Brunão? Quem aqui pode dizer, isso não me prende? Levanta a mão. Ninguém? Pelo amor de Deus, achei que ia ter um. Prende. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas a gente tem que sofrer revolução.
Revolução está no nome de Jesus, irmãos. Se você está em Jesus, você não pode andar conforme o mundo anda. Você pode dizer amém? Então, pare de rolar o celular. Esse vício de rolar está no dedo dos cristãos. E eu queria que você levasse essa para casa hoje. Diminua a quantidade que você fica nas redes sociais. O celular é uma ferramenta maravilhosa, irmãos. E você pode fazer grandes coisas com ele. Imagine se fosse tirado o celular de nós hoje. E você tivesse que ir para a biblioteca de novo. Te arrancasse o Google de você. Ou ChatGPT. Oh, glória. O que seria de você? Você tem alguma coisa aí para levar se alguém tirar isso de você? Talvez os vidinhos. Isso você levaria. Você não ia esquecer. Ia viver dando risada à toa. A vida ordinária é extraordinária. Vira normal, sem graça, entediada, rápido demais. Se a gente olhar para a vida ordinária de um jeito mundano, ela vai virar sem graça, entediante. Qual filho já falou para a mamãe? Tô com tédio. Lá em casa falavam, pararam. Tem nada para fazer. Meu Deus. O tempo todo tem que estar com um vidinho, senão fica... Tira o celular do seu filho, faz o teste hoje, quando chegar em casa. Porque, escuta, tira o celular e fala, hoje celular não. Hoje você vai ficar meditando no culto, na palavra. E tira, para você ver se eles não vão ficar estressados, querendo bater na mãe. É verdade ou não é? O pão da mesa fica só um pão. É pão de novo. O corpo funcionando fica normal. Ah, tá tudo funcionando, né? Você não glorifica porque você levantou. O ar que entra nos pulmões, que milagre é esse, irmãos? Você respira. Tem gente que agora, nesse momento, está tendo que ter respiração mecânica para sobreviver. E você está aqui, todo ser que respira, louve ao Senhor. O nascer do sol, quem não gosta de ao olhar e contemplar o nascer do sol, batendo sobre aquele mar lindo, fazendo aquele espelho d'água maravilhoso. Tem gente que fala, nasceu o sol. Jesus, isso é normal? É normal, mas é extraordinário. A gente tem que aprender a viver, irmãos. A família, irmão, você tem família, você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem esposa, você tem esposo. E você reclama. Ai, meu esposo, eu queria que ele ficasse mesmo no trabalho. Irmãos, a gente reclama do que tem. O trabalho, se tivesse uma plaquinha de pior funcionário do mês, este seria você. Por quê? Porque você é o que chega mais atrasado, é o que faz as coisas empurrando, parece aqueles que arrasta a chinela, né? Só os antigos vão lembrar, lá em Morato eu acho que deve falar isso. Você é o pior funcionário e reclama que tem trabalho ainda. Eu queria outro trabalho. Vai sair daí, sabe quando? Nunca. Reclama da chuva, reclama do silêncio, ou tá que nem aquele outro lá que foi processado há 50 dias, condenado a 50 dias porque não ensinava funk para os filhos. Eu prefiro silêncio. Depois pesquisa. Você tem perdão diário, irmãos, e você não reconhece isso. Você pode aproximar, né? Na sala do trono, como disse a loira aqui, tem livre acesso. Você pode dizer, Senhor, eu pequei de novo, e receber perdão através da graça. Não é por você, não é merecimento. É porque Ele falou, pode se chegar a mim, vinde a mim, que estás cansado e oprimido. Você
você tem a graça que te sustenta, que te capacita. Porque se não fosse a graça, Wildo, você não estaria na prefeitura, você não seria prefeito. O Senhor te escolheu, mas não foi porque você é bonito. Foi porque Ele escolheu pela graça. Porque Ele quis assim. Porque Ele é soberano. Tudo isso é um milagre contínuo. É a graça sobre graça, que vem renovando todos os dias a misericórdia do Senhor, que não tem fim. Só que nosso coração costuma ficar insatisfeito. Como sair daquele acampamento e já chegar na segunda sem expectativa nenhuma. Vida normal, que poderia ser extraordinária, passa a ser monótona. Passa a ser comum, sem graça. Você vive o mundo todinho na segunda-feira. Nós não damos a glória devida a Deus. Romanos 1, 21. Portanto, Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. A falta de contemplação, irmãos, nas coisas pequenas, nas coisas comuns, nas coisas diárias, faz o nosso coração endurecer. Por exemplo, o povo que estava lá no deserto, todos os santos dias eles tinham o maná. Ele tinha proteção à noite para eles não ficarem com frio, e de dia tinha fogo. Não, era o inverso. Era o inverso. De dia tinha a proteção do sol, a nuvem lá para eles ficarem na sombrinha gostosa, e à noite tinha o fogo para aquecer do frio. E eles ficavam satisfeitos, contemplavam a glória de Deus naquilo. Falava: Senhor, obrigado por esse calor maravilhoso. Obrigado por esse maná, Senhor, que delícia. Eles queriam era mais. E a gente hoje é diferente disso? A gente reclama porque não trocou de carro. O povo trocou, mas eu não troquei. Estou com meu carro há mais de 5 anos, Senhor. E eu não troco. Você viu? Mudaram de casa. Compraram apartamento novo. E eu, Senhor, estou aqui, ó. Como somos insatisfeitos. O pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado. Só que eu não quero só pão, Senhor. Eu quero esbanjar. Quem perde a capacidade de agradecer, perde também a sensibilidade espiritual. Não escuta Deus, sabia? Escuta só. Você endurece tanto o seu coração que você fica insensível a ver a graça. E você não escuta Deus. Você só sabe reclamar. Só sabe reclamar. E você sabe que foi por isso que o povo ficou ali preso no deserto. Você precisa olhar para o normal, para o ordinário, e ver o extraordinário. Deus sustentando tudo. Porque Jesus já dizia: olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha, veja a semente, olha a videira e veja os seus frutos, olha o trigo, o pão, olha a chuva, olha o sol, olha a pesca, olha o peixe assado ali, que delícia você receber. Jesus recebeu os seus discípulos depois lá para servir um peixe para eles. Imagine o peixe que Jesus fez. Uau, eu queria comer daquele peixe. Porque nós nos preocupamos muito, mas já disse Davi, fui novo, fui jovem, agora sou velho, né, tio Quer? Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você pode confiar no Senhor? Mesmo que você não veja, mesmo que pareça que acontece com todo mundo, menos com você. Você sabia que esse tempo
comum, é um tempo oportuno de você crescer na graça e no conhecimento, de crescer na presença, de crescer na intimidade, é um tempo de permanecer, como eu disse, e permanecer fala do silêncio, fala de esperar um tempo para frutificar novamente, e você fica desesperado, querendo pôr os pés pelas mãos, fazer as coisas do seu jeito. É no silêncio que o Senhor trabalha. Como cantamos, mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Porque Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gente não quer ver Deus só bem em sinais, em experiências, em manifestações, em espetáculos. A gente quer ver Deus na nossa vida comum, no ordinário, que é extraordinário. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. A criação inteira nesta hora está clamando e adorando ao Senhor e pregando constantemente que Deus criou, que Deus fez, e Ele está com as mãos sobre todas estas coisas. O problema é que a gente precisa desacelerar. A cultura atual destrói a nossa contemplação, porque tudo é rápido, tudo é curto, tudo é instantâneo, e a dopamina barata, o estímulo, a rolagem infinita. De novo eu digo, imagine o homem com o celular na mão o tempo todo. Fica com essa imagem na sua cabeça para você não ser. É feio não é? Então, toda vez que você pegar o celular em algum lugar, lembra dessa imagem, daquele cara que não tem mais o que fazer, só fica com o celular na mão. Sem contemplação não há gratidão. Sem gratidão nasce a murmuração. E com a murmuração nasce a ansiedade. E com a ansiedade nasce o vazio, a depressão. Olha aqui, ó, você parou de ser grato, você fica murmurando. É consequência, você não agradece a Deus pelas maravilhas, o extraordinário diário na vida comum. Então você começa a reclamar. E o reclamão fica ansioso, porque ele vê as coisas acontecendo na vida dos outros e na vida dele não acontece. Porque acontece, mas ele não vê. E aí ele se torna ansioso. Tão ansioso que fica vazio, deprimido. Nada é suficiente. Mas o maná diário está aqui disponível todos os dias. Porque senão o extraordinário que fica tão repetido que você transforma ele sem valor. Aquilo que você repete todo dia, se você não estiver no Espírito, você deixa ele ficar sem valor, irmãos. Como eu já disse, mas eu quero citar de novo, Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Senhor. O Espírito Santo não apenas produz poder, ele desenvolve no homem capacidade de se maravilhar novamente. Você olha e se maravilha de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe? O Paulinho fez essa nota, ele faz a mesma nota aí, e a gente fala, uau, uau. Olha, a gente cantando de novo essa música, até outra vez, e uau, o culto de novo, uau. A gente se maravilha sempre de novo e de novo, quando a gente anda pelo Espírito. Como uma criança que contempla. As crianças têm mais facilidade de contemplar. Por isso que Jesus disse, como eu queria que vocês fossem como uma criança. Estou caminhando para o fim, irmãos. Quero ler Zacarias 4:10.
Zacarias 4,10 diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, para percorrer toda a terra. Veja bem que aqui o profeta Zacarias está dizendo para não desprezar o dia dos humildes, ou dos pequenos começos, do ordinário, do comum começo. A palavra começo aqui do hebraico é Gatan, Catan, sei lá, irmãos, eu não falo hebraico. Ou Catum, que fala de jovem, pequeno, insignificante, sem importância, pequeno, comum. Aqui, em outras palavras, está falando assim, Zorobabel está dizendo, em outras palavras está dizendo, não despreze a vida ordinária. Não despreze o comum. Não despreze o que para você ou para o mundo é simples, é sem importância. Lavar uma louça é sem importância? Não é. Cuidar do filho é sempre? Não é. Não despreze a vida ordinária. Por quê? Porque Zorobabel está com o plumo na mão. E o que isso quer dizer, irmãos? Ele está fazendo o que é certo. Ele está fazendo o que o Senhor mandou. Zorobabel parece, o contexto aqui, irmãos, o povo estava retornando do exílio babilônico e Jerusalém estava em ruína, o templo tinha sido destruído e eles estavam começando a reconstruir o templo. Só que o povo estava olhando para o templo, o projeto do templo, e percebeu que o projeto era insignificante perto do templo que Salomão fez. E eles disseram, estavam desprezando o trabalho que Zorobabel, é Zorobabel, né? Tá certo? Zorobabel estava fazendo. Aí o profeta falou, não despreze o começo, porque Zorobabel está fazendo direitinho. O problema não era o tempo, o problema eram as pessoas. O problema não era a construção, o problema era que as pessoas estavam olhando aquilo como se fosse insignificante, sem força, sem dinheiro para construir, sabe? Olha para mim, olha para você. E eles estavam, e aí o Senhor disse, e antes disso, né, Zacarias também disse que, não lembro agora onde está, irmãos, um pouquinho antes fala que não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas são feitas. 6, versículo 6 do capítulo 4. Não precisa colocar. É da maneira de Deus. Você está fazendo direito? O Senhor está ensinando e você está obedecendo os mandamentos do Senhor? Não desprezes os começos, os pequenos começos, a vida humilde, a vida simples, porque o Senhor tem colocado você no plumo, na ordem. Obedeça às ordens do Senhor, porque você vai ver aquilo que o Senhor prometeu na sua vida se cumprir. E a gente vai para o final agora, eu quero fazer algumas aplicações práticas e a gente encerra a palavra. Primeiro, são 4 aplicações? 5. 1. Pare de esperar apenas pelo extraordinário. Não viva pelo extraordinário. Se você só procura Deus nos grandes momentos, talvez você esteja perdendo a maior parte da caminhada com Jesus. Pare de buscar o extraordinário somente. Busque Deus no dia a dia. Deus está no culto, mas também está na mesa do café. Está no caminho para o trabalho, na conversa com a esposa, no cuidado com os filhos, lavando louça, na fidelidade de você obedecer a Ele em todo o tempo e nas pequenas escolhas. Porque pequenas
escolhas pode transformar sua vida totalmente. 2. Transforme sua rotina em um altar. Como diz já Romanos 12:1, nós somos como oferta ao Senhor, como um corpo perfeito em adoração a Ele. Apresentando nossa vida como um culto. Não importa se estamos na igreja, não importa se estamos no trabalho ou cuidando dos filhos, ali é um altar. Então apresente sua vida como um altar. Então transforme a sua rotina, o seu diário, a sua lavada de louça, ou qualquer coisa que você fizer, como ao Senhor e não aos homens. O que você faz todos os dias pode se tornar um ato de adoração. Trabalhar com excelência, servir alguém sem ser visto, olhar enquanto dirige, orar enquanto você está dirigindo. Agradecer a Deus por tudo e não reclamar. 3. Aprenda a notar ou a contemplar a graça, o favor, a misericórdia de Deus em todas as coisas. Muitas vezes pedimos novas bênçãos sem perceber que elas estão aqui, que já recebemos. E eu lanço aqui um desafio. Antes de dormir, identifique 3 motivos pelos quais você deve agradecer a Deus pelo dia. Nós somos muito ingratos e às vezes esquecemos de agradecer por coisas simples. Por acordar, por chegar no trabalho, por voltar do trabalho, por o filho voltar para casa depois da escola, ou quando o filho estuda tão longe, né, Azaf? E a gente fica lá na ansiedade de ele chegar, e a gente, quando ele chega, fala: oh, aleluia, obrigado, Jesus, por livrar meu filho. É coisas diárias. Isso muda o jeito da gente enxergar a vida. Agradecendo a Ele por tudo. 4. Seja fiel no pequeno. Seja fiel no simples. Seja fiel no ordinário. Seja fiel nas coisas comuns. Lembrando que Zacarias disse: não despreze essas pequenas coisas que você faz. Não despreze a rotina. Não despreze os pequenos, os humildes começos. De novo começar, de novo. É segunda-feira eu começo. Não despreze isso. Faça com maestria ao Senhor. Você vai ver que a sua vida e o seu dia vai ser bem melhor. Porque o reino de Deus é como uma semente. Pequenos atos de obediência hoje, amanhã ou sempre podem gerar frutos que você nem imagina, irmãos. Uma atitude que você faz hoje ou que você repete, isso pode gerar daqui a anos coisas grandes e maravilhosas. Você crê nisso, irmãos? Então, deixa o negócio. Continue, irmãos, continue. Não queira fazer. Deus está vendo. E como diz o Natinha, né, Natinha? O versículo do Natinha, o que você faz hoje, você não entende. Entenderás depois. Último. E essa aqui, para você não esquecer. Reduza a velocidade da sua alma. A gente está tão acelerado, irmãos. A gente está tão acelerado. Reduza a velocidade das coisas. Para de correr tanto. A Cris que pega no meu pé de vez em quando, pô. Porque eu falo, passou o dia, eu não consegui fazer o que eu queria. E eu fico estressado. Porque tem tanta coisa pra gente fazer. É ou não é? E aí a gente não consegue executar os planos pro diário. Aí o homem faz plano, mas é do Senhor que vem a resposta. Aí ela fala: amor, faz só o que tem, que dá para fazer. Irmãos, faz só o que dá para fazer, mas faz com maestria. O tempo está correndo tanto, mas olha só, Leandro. E quando sobra um pouquinho que você faz, você senta e pega o celular. É uma coisa que a gente precisa ver. Então, abaixa. Será que Deus está distante ou será que estamos ocupados demais para percebê-lo? Deus não está distante. É a gente que está muito agitado. É a gente que não percebe. Ele está falando e agora mesmo Ele está falando com você. E você pode estar sendo roubado porque você está preocupado com o
almoço. Está preocupado com a visita, que vai lá almoçar lá em casa. E o que eu vou fazer para ela? Calma, vai ter, viu? Fica tranquilo. Você está tão preocupado que você está... Pastor, não vai acabar nunca. Vai dizer que você não já falou isso. Já pensou se sua mão ficasse amarela agora, você falou? Contemplação exige pausa. Irmãos, acorda mais cedo um pouquinho e vai lá para fora e vê o sol nascer e agradece a Deus por isso. Sabe quando você está dirigindo que você vê aquele fundo maravilhoso, aquela imagem maravilhosa, aí você não para o carro não, senão alguém vai bater em você, mas contempla aquilo, sabe, desconecta da pressão de querer chegar logo no trabalho, porque está atrasado, porque o patrão quando me vê vai fazer aquela cara feia e falar, obrigado Deus. Quem corre o tempo todo vê apenas tarefa. Olha eu aí, Deus falando comigo. Quem para um instante e dá aquela respirada, vê Deus. Então para de ver as coisas, as tarefas, os problemas. Que eu não consigo, porque eu não vou, porque não tem. E agradece. Porque em tudo isso, Deus está trabalhando na sua vida. Fique em pé. Você pode falar agora, o pastor trouxe uma palavra tão comum. Tão comum a palavra. Mas se você levar ela para a sua vida, ela pode mudar muita coisa. É no comum que o Senhor trabalha. Fala para o seu irmão, é no comum que o Senhor trabalha. Então deixe Ele trabalhar na vida ordinária, no seu dia a dia. Que no final do ano, se você levar isso a sério, sua vida vai estar totalmente transformada. Amém? Feche seus olhos, uma palavra de oração. Senhor, eis aqui a tua palavra. Só sou um mensageiro. Sou, como diz o carteiro, entreguei a tua palavra. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de gerar isso no coração. Quem faz é o Espírito. E o seu Espírito está aqui, ativo, vivo. Não por força, nem por poder. Mas é pelo teu Espírito que a igreja recebe a tua palavra. E é no silêncio que o Senhor trabalha. Talvez eles queriam um alvoroço aqui, como foi ali com Elias, quando estava na caverna, que passou um vento forte. Mas o Senhor não estava lá. Teve um fogo e o Senhor também não estava lá. Mas quando pairou o silêncio, aquela coisa silenciosa, gostosa, o Senhor estava ali no silêncio. O Senhor trabalha de dentro para fora nas nossas vidas. Que isso possa ser guardado em nosso coração. Eu oro para que essa palavra tenha vida e transforme. Porque a tua palavra é viva e eficaz. Assim como ela gerou aqui no meu coração e tem gerado, que eu preciso mudar minhas rotinas. E o Senhor tem falado isso no nosso discipulado. Que possamos colocar isso em prática. Que o povo dessa igreja e aqueles que ouviram esta palavra possa ter a vida impactada. Em uma vida nova. Uma vida transformada. Que você, quando estiver com o celular na mão, eu oro em nome de Jesus, você lembre dessa mensagem. Que você não é controlado por isso. Quem te controla é o Espírito Santo. Em vez disso, abra a Bíblia em áudio e coloque ela para ouvir. Mude a rotina na sua vida comum. Na simplicidade de que é estar em Cristo. Na vida extraordinária do dia a dia. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor.